Olá, meus amigos e minhas amigas. Está no ar o Pod Gestão, a terceirização em foco, uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, Cinepress e Sindepresta em Paraná. E dentro do projeto Eleições 2024, nós recebemos hoje aqui em nossos estúdios o nosso amigo Toninho da SIC. Ele que é candidato a vereador em Curitiba, e o nosso bate-papo vai ser sobre isso. As eleições municipais e apresentando aqui, Toninho, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para o Pod Gestão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo Rossi. E olha, já ouvi alguns candidatos aí falando aqui e digo que é bacana estar com vocês aqui. É uma iniciativa muito legal, viu? Ah, que bom, Toninho. Obrigado. Isso aí a gente está ouvindo os dirigentes das entidades filiadas ao GT e porque nós defendemos a renovação na Câmara Municipal. A gente entende que a renovação é necessária. Tem vereadores bons? Eu particularmente acredito que sim, mas nós sabemos que a renovação ela dá um novo gás e até porque nós temos eleições também para prefeito municipal e que vai ter uma renovação natural, até porque o atual prefeito, o Rafael Greca, não é candidato, então vai ter uma renovação, seja situação ou oposição, nós sabemos que a partir ou 6 de outubro ou após o segundo turno, nós vamos ter um novo prefeito ou prefeita em Curitiba, né? Mas fazendo a primeira pergunta nossa sempre é, quem é o Toninho da SIC? Puxa vida! A gente está colocando agora nessa questão, nesse ano, Paulo Rossi, dizendo o seguinte, Toninho da SIC, é o Toninho da igreja, né, o Toninho ministro, que a gente atua muito nessa área. Ministro da Eucaristia? Ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, e também entrando hoje na área sindical, Toninho do sindicato, né, que a gente está atuando bastante aí. Como eu sou dirigente do Sintitel, né, na área de comunicação. Mas o Toninho, né, vamos lá, Antoninho, mas a gente diminuiu um pouquinho o nome para o pessoal falar, né, Antoninho é meio difícil. Então a gente chegou em Curitiba em 82, comecinho de 82, já nos localizando na área industrial de Curitiba. Não saímos de lá até hoje. Né? Em 88, nós ganhamos uma casa da Coab, né? E estamos morando nela até hoje, graças a Deus. Então, atuamos naquela região, comunidade, né? Hoje a nossa formação é bastante religiosa, né? Teologia, Bíblia, missiologia, e agora nos formamos também em bacharelado em ciência política. Opa, então você é meu colega. Exato. Já conversamos sobre isso, né, também. Correto. E é uma área que a gente quer atuar, né? Já que a gente pensa bastante humano e a política é humana. Se isso nós não fizermos, então para que fazer política? Correto. Essa é a minha ideia. Esse é o Toninho que eu quero mostrar para as pessoas aí na rua que estão mostrando. Já é a minha quarta eleição, né? Saímos aí de 2.222 votos, um número bonito. Né, tudo números iguais. Aí depois na segunda eleição a gente fez 2.178, depois a gente baixou um pouquinho por causa da pandemia, né, que foi bem difícil, a eleição passada, para 1.880 e alguma coisinha, ficamos primeiro suplente, né, até colocar o nome dele aqui, do Salles do Fazendinha, nosso grande amigo, que estamos juntos na mesma chapa, abraço, concorrendo agora, tá bom? Esse é o Toninho. Mas que bom, Toninho. E você, como já está no nome, né, Toninho da SIC, e a gente sabe que o bairro da SIC em Curitiba é um bairro muito populoso. Sim. E por ser muito populoso, também tem as dificuldades, as necessidades. E hoje, você que é um morador que conhece, como poucos a SIC, até como você falou, é a sua primeira casa, quando veio para cá, e mora lá. Quais são as grandes necessidades que o bairro da SIC tem hoje lá, Toninho? Olha, por mais que a gestão, né, do prefeito, aí, Rafael Greca, a segunda gestão dele, agora está saindo, como já foi falado, já tem muita coisa ainda para fazer. A nossa área da saúde é bem precária, né? Habitação, também a nossa colega que estava aqui, né, esteve falando com vocês, é na área aqui da regularização. Tem muitas áreas de irregular. E isso é usado por alguns candidatos para fazer voto, Paulo Rossi.
vamos legalizar o mês que vem. Aí a pessoa vota. Não, isso é um processo que não é assim, né? Não, e a gente sabe. Eu trabalhei em 2013, 14, 15 como chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho, que é uma coisa que a gente vai ter que voltar a ter. Sim. Já vi o plano de governo de um candidato aí que a gente gostaria de ajudar, voltar esse projeto, que isso era importante. Claro. Fui chefe de gabinete lá, e nós tínhamos um projeto bonito do Cine Imóvel, que eu trouxe agora para a minha gestão, que eu sei que você vai perguntar, com as minhas propostas, é uma coisa assim, e que eu estou perguntando para as pessoas, mas você me perguntou, lá no SIC, o que nós precisamos? Primeiro é esse sistema aí, regularização, educação, é uma coisa que eu quero brigar muito, porque educação, se você dá educação para uma pessoa, ela não vai ficar na mesma coisa para sempre. Não vai ser uma pessoa que vai usurpar das coisas dos outros. Porque ela vai ter uma educação, vai ter uma formação, vai ter, vamos dizer assim, condições de se sustentar e viver uma vida melhor. Então, a minha questão lá é sempre isso, educação na nossa região, que está faltando, né? Uma faculdade próxima a mais, nós temos uma faculdade no SIC Norte, que é dividido, SIC Sul e SIC Norte. O pessoal só fala SIC Sul ali, né? As indústrias mais ali, porque na nossa região. Então é isso, ali na região nossa, a deficiência mesmo é na área da saúde, que o pessoal precisa. Mas precisamos na área de segurança? Sim. Mas dá uma boa educação para as pessoas não vão precisar usurpar ou danificar o que é dos outros. Mas, com certeza, Toninho. E a outra pergunta que nós fazemos também aqui, Toninho, para todos os nossos candidatos entrevistados, é: por que o Toninho da SIC quer ser vereador? Essa é uma pergunta que às vezes nos pega bastante por aí, né? Eu falo, às vezes sou meio demagogo com algumas coisas, as pessoas falam, mas Paulo Rossi, salário de um vereador hoje, muitas pessoas falam, né, que eu já andando e fazendo minha campanha rua a rua, as pessoas falam assim, vai encher os bolsos. Não enche os bolsos, não. E eu falo para as pessoas, mais uma incomodação para uma pessoa que gosta de sempre estar. Eu tenho projetos lá na minha região sem ser vereador, ajudo as comunidades. E ainda tendo mais essa responsabilidade de ser vereador, eu acho que dá um gás. Vou ter trabalho, mas é o trabalho que dignifica a pessoa. Então eu vou dizer para você, quero ser, e para ser uma porta aberta. Hoje eu converso com as pessoas na rua e digo para elas assim, que elas vêm conversar com a gente. Falei, eu quero que você me escute hoje, para que a partir do dia 1º de janeiro eu te escuto. Esse é o ponto fundamental que nós temos que ter. Falei pro Dulce agora, numa conversa que nós tivemos, né, e o Gora, falei, nós queremos agora escutar vocês. Qual a proposta que vocês têm? Para que a gente, dia 1º de janeiro, vocês abram a porta e escute a gente. Porque a atual gestão, não sei se está escutando. Tá bom? Entendi, Toninho, muito bem. E ainda dentro dessa, né, porque você quer ser vereador, e automaticamente, quando você vai pedir votos, vai visitar um eleitor, vem a pergunta, quais são as suas propostas? Então nós aqui também do Pod Gestão fazemos essa pergunta. Quais são as propostas do Toninho da SIC? Propostas, né? Eu tenho algumas já que eu tenho trazendo já da campanha passada, né? Projetos que a gente tem lá. E como diz, é projeto. Projeto pode acontecer como não pode acontecer. Depende muito do que vai acontecer. Da articulação, da apresentação, da viabilidade. Isso, exatamente. Né? Então, eu tenho um projeto que a gente bonito, é trazer para o bairro o gabinete móvel. Né? Já tenho e já estou usando ele para fazer a nossa campanha. Porque outra coisa que a gente conversa na rua, quantas vezes você foi até a Câmara de Vereadores? Gente com 30, 40, 50 anos, nunca fui lá. Alguns nem conhecem, né? Nem sabem onde é. Nem sabem onde é. Exato. Então é uma coisa que às vezes o vereador se esconde. É um lugar para ele se esconder. Aqui ninguém vem. E quando vem a gente, não, o vereador não tá, saiu. Então levar para o bairro essa ideia de que é lá. Lógico, tem vereadores que eu conheço, são gente boa, como você já disse, tem seus gabinetes nos bairros.
Mas eu acho que nós temos que se aproximar mais ainda. E outra ideia que a gente quer, que é um projeto nosso, e existe isso, mas as pessoas não sabem usar. O número 156, o aplicativo 156 no celular, quantas pessoas tem? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E é uma ferramenta excepcional. Sim. Você fala direto e manda direto para a prefeitura. Né? Então isso aí não foi criado agora, foi criado nessa gestão. Então, vamos colocar bem claro. Não, isso gestões é anteriores. Sim, né? sim. Mas a população tem que ser informada. Ou então a população tem que buscar um pouco mais de informação. Esse é um projeto nosso que nós queremos levar. Mas eu não coloquei uma questão ainda, a minha categoria. Sim, né? Dos trabalhadores da indústria de instalação telefonia, instalação telefônica, que é uma categoria muito grande, né? Grande. E como nós estávamos conversando, está precarizada. Isso. Precarizada. Né? E eu sei que você vai entrar nesse assunto também, da terceirização. Nós temos aí brigando para melhoria de salário. Né? Eu acho que é fundamental ter um vereador que represente isso. Represente essa categoria. Hoje nós temos quem representa os evangélicos, nada contra, não é problema. Os professores, né? Temos a categoria aí dos bancários e outras aí que a gente pode citar. Mas nós, telefones, não temos quem nos defende. Vou citar aqui um nome bacana que você conhece muito bem, André Passos. Mas ele já foi vereador. E na época dele, era o nosso pilar sindical. Era o nosso pilar na área de telefonia. Precisamos de alguma coisa, André Passos, fazia mediação, Ministério do Trabalho, Ministério Público. O André Passos era o cara. Claro. Entendeu? Saiu como vereador, não tivemos mais referência. Que diga de passagem, o André foi um grande vereador, muito preparado. Sim. E uma pena, mas a gente respeita que ele, né, ele falou, não, missão cumprida. Missão dada, e agora missão dada, missão cumprida. E eu não quero mais, né? Exato. Mas realmente falta a representação para as categorias organizadas, assim, de trabalhadores, ter uma representação máxima ali. Nós vemos outras demais categorias. Hoje tem, atualmente, que a gente sabe, tem a Josete, que também não vai disputar mais a eleição. Isso, que pena. Que representa os servidores públicos, em especial os professores, tem tudo ali. Mas hoje, se a gente pegar realmente de cabeça, vamos dizer assim, tem a área do esporte lá, pelo menos os 2, 3 vereadores, tem da área empresarial, mas de categoria de trabalhadores, olha, dos 38 vereadores... Não, sobra dedos aqui, né? Sobra. Mas que bom, Toninho. Mas e além de tudo isso, Toninho, tem a questão da categoria, tem, como você falou, não somente o bairro da SIC, a gente sabe que você anda pela cidade toda aí. Praticamente. Tem alguma outra pauta, assim, que você defende e que espera, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, colocar em prática lá? Olha... Eu digo uma coisa para você, e eu acho que o nosso projeto maior é ser uma porta aberta para a população. Porque não tem como. Né? Hoje em dia, como já vou repetir novamente, o vereador, você conhece ele e tem que ser do bairro. Uma pauta importante que eu gostaria de trazer e colocar, voto distrital. Já ouviu falar isso? Sim, com certeza. Quem é da zonal? Minha zonal, só voto daquele candidato. Candidato de fora não vai buscar voto mais lá. Ou ele mora e sabe a realidade do teu povo, que votou em você, e busca ali para as necessidades deles, daquele povo, ou então não vota mais. E essa é uma pauta que eu quero defender na Câmara. Voto distrital. Mora ali, vota ali, para aquele que mora ali. Só que teria um efeito mais político, né? Porque o efeito prático, legal... A gente sabe que isso quem tem que mudar é o Congresso Nacional. Sim. Mas tem que começar um movimento. Tem que começar o movimento. Começar a onda, como diz, né? Isso, tem que começar a onda. Tem tantas ondas por aí, algumas boas, outras péssimas, né? A gente vê, não vou entrar no mérito, mas a eleição de São Paulo era melhor botar dentro de um ringue e virou um telequete, né? Exato. Ou cômica, né? Cômica. Infelizmente, e na maior metrópole do nosso país, a gente não está vendo proposta, a gente está vendo
embates, né? Até cadeirada. Então é terrível. Não se torna política mais, né? Porque a política é política de inclusão, política de paciência, você entender o outro, entendeu? O respeito. Eu tenho, né? Pode me falar o que quiser, mas eu admiro muito o nosso presidente Lula, né? Pode me chamar de esquerda, não, mas eu admiro. Ele é um político nato. Claro. Conversa com a direita, conversa com a esquerda, conversa com o centro, conversa com todos. A partir do momento que você tem que fazer isso. Não interessa que lado você está, mas você tem que conversar com todos. Essa é a nossa, também, uma política que a gente quer fazer dentro aí da Câmara de Vereadores. E é correto. Se for algo bom para a população, ok. Eu sei que você vai dizer também umas coisas aí que a gente já viu. É sobre algumas pautas dentro da Câmara que foi votada contra os professores. Cara, acabei de dizer que uma bandeira que nós temos que levantar é a educação. Sim. Eu passei por um professor, você passou por um professor, todos aqui que estão aqui dentro passaram por um professor. E se ele não é valorizado, ele não vai querer educar você com valorização. Então, professores, e a área da saúde é algo à parte, né? Aí tem gente falando, não, nós temos que cuidar também da parte de segurança. Lógico, mas se você tiver uma boa educação, acabou, o resto vai andar, fluir. Mas não tem dúvida, né? É que, infelizmente, a gente vê, como eu falei, está muito desvirtuado as coisas, né? O extremismo, ele foi péssimo, né? Péssimo no mundo, e no Brasil não está sendo diferente. Esses extremismos, seja de esquerda ou de direita, não levam a lugar nenhum. E o desrespeito que a gente vê é a falta do quê? De respeito aos professores, a falta da educação, a falta da base familiar. Porque se uma pessoa se comporta, a gente vê aí uns certos candidatos que eles fazem do quê? A política da humilhação, zombar. Tem candidato que zomba de autista e faz questão de botar em rede social. Tem candidato que zomba e dá tapa na cara de uma mulher e acha bonito aquilo porque ele convence algumas outras pessoas que também estão corrompidas, assim. E aplaudido ainda. E aplaudido, né? Então, e muitas pessoas, infelizmente, se calam. E a gente não pode se calar para isso, né, Toninho? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Mas nós temos que lutar. E, Toninho, como você sabe, nós também perguntamos dentro da gestão municipal atual, não só aqui, né, em Curitiba, mas isso é um fenômeno, que a gente fala um fenômeno sem volta, no mundo, que é o fenômeno da terceirização. Nosso sindicato, o Instituto, ele vem da área da terceirização, e o sindicato, que você é diretor também, o Sinditel, são trabalhadores terceirizados. E nós defendemos a terceirização com responsabilidade. Exato. Só que, na atual gestão municipal, a gente não vê a terceirização com responsabilidade. A falta de cumprimento da convenção coletiva, ou seja, o trabalhador tem direitos ali e tem procuradores, tem pregoeiros que dizem que não. É só pagar o salário, não precisa respeitar mais nada. Isso precariza toda uma relação de trabalho e quem perde com isso? Perde o trabalhador, perde a população. Exato. Então, a minha pergunta é, como que você vê a questão da terceirização, Toninho? Principalmente no serviço público. No serviço público, para nós, seria, acho que hoje seria uma catástrofe. Por quê? Porque nós não teríamos mais aquela liberdade, né? O patrão tá lá, ou dá o que dá, porque a gente já tem experiência nisso, na terceirização. Então, eu acho que não podemos entrar nisso. Temos que defender que a terceirização, em algumas questões públicas, não vai funcionar. Não tem como funcionar. Porque não é a mesma coisa que você ter o poder vamos dizer assim, da governança. Não tem. Aí já se torna, vamos dizer assim, um serviço precário. É o que nós lutamos nessa área sindical, né? Como a gente terceirizou muitos serviços na nossa área, aí que a gente tem uma experiência muito grande na época da Telepar. Cara, terceirizou, o serviço melhorou. Não melhorou, não. Piorou. E hoje nós vemos a nossa briga que a gente faz para manter um salário digno para o trabalhador, manter condições de trabalho para o trabalhador, entendeu? Fazer um acordo
né, coletivo que beneficia todo ele em todas as áreas. É muito difícil. Imagine a hora que partir para a terceirização aí dentro do governo. Aí nós estamos... Desculpe. Tô ferrado. Errado. É difícil. Mais uma vez o Toninho eleito, assim esperamos. Claro. O Toninho, então, nós podemos contar que o Toninho vai fiscalizar e cobrar a gestão qualquer que seja. Olha, não tem. Eu digo uma coisa para você. Acabei de falar com o nosso presidente, né? Nós sempre falar o Joilson. Falei, Joilson, cara, tô do teu lado sempre. Mas, peraí, vamos ver o que é o lado. Por isso que eu digo para você, não é só julgar o prefeito. Não, você tem que ver qual que é a situação. Se for um projeto bom, por que não? Se for um projeto ruim, também tem que ser. Essa que é a gestão. E tem que fazer sim. Eu acho que o povo tem que participar mais, Rossi. O povo. E essa questão que eu falei para você, de estar próximo do povo, esse é um ponto fundamental. O povo te elegeu e o povo tem que participar da tua gestão. Dizendo para você, cara, não vote aqui. Cara, vote ali. Essa é uma questão que eu quero. Ou seja, um mandato popular. Exato, mais participativo, entendeu? Eu quero estar lá na venda do cara lá pelo menos uma vez por mês, ou no bar, né, que eu estou em bastante bar, sou muito de igreja, né? Essas três, eu já estou brincando aqui, mas é uma coisa gostosa. Essas 3 eleições minhas foi igreja, tudo... Sempre foi comunidade ali. Aí um amigo meu falou assim, Toninho, mas o pessoal do bar vota em você também. Falei, sério? Então eu vou lá. Comecei a ir bastante, momentos lá com eles. E sabe, Rossi, cara, é uma coisa muito gostosa. Tenho minha igreja, meu momento, mas um momento de descontração com os caras do bar. É muito bom. Não tem coisa gostosa. Que bom, Toninho. Recepção. Que bom. Não, tem que ser assim, né? E o político é isso. O político. Tem que ir aonde o povo está. Não podemos dizer assim, vai ao céu ou ao inferno. Isso, não diga isso. Tem que ir aonde o povo está, né? Como já diria o Milton Nascimento. Mas, Toninho, voltando assim uma questão muito crucial, nós sabemos que o Brasil, graças a Deus, ele está com, vamos dizer assim, a taxa de desemprego diminuiu muito. Porém, em virtude de todos os problemas que nós tivemos em anos anteriores, a política de valorização do salário mínimo tinha sido extinta, o atual governo do presidente Lula retornou, e a gente sabe que isso, até recuperar o poder de compra do trabalhador, isso vai anos para recuperar todo aquele tempo perdido. Correto. A política de valorização do salário mínimo ela é crucial. E nós vemos que as agências do trabalhador têm vagas oferecendo todos os dias, mas tem 2 agravantes. Um, baixos salários, e o outro, falta de qualificação profissional. Ou seja, aqueles empregos que têm uma remuneração melhor não têm qualificação. Por outro lado, nós temos, dentro da FAS, como você falou, foi extinta a Secretaria do Trabalho, que era um órgão, um elo entre o poder público, o poder privado, a área empresarial, ou as entidades de trabalhadores, era um órgão de diálogo, né, para construir, de ligação ali. E dentro da atual gestão, eles extinguiram e virou um departamento dentro da FAS, que é a Fundação de Assistência Social, e cujos cursos nos liceus do ofício, se você entrar lá, né, para as mulheres, tem curso de manicure, nada contra, até porque é uma área que cresce muito. Mas nós sabemos que a juventude, hoje em dia, ela quer a área tecnológica. Sim, o negócio deles, o grande barato deles, é a área tecnológica. Então a nossa pergunta é, como que você vê essa questão da qualificação profissional, não somente no município, mas como um todo, né? Olha, Paulo, nós estamos aqui no Instituto Mais Brasil. Isso, então, onde se torna ali uma casa de qualificação. Mas você colocou 3 pontos aí, né? Tem bastante emprego. Baixou a quantidade de gente que está desempregada. Mas também a qualificação quando tem emprego. Tem outra coisa, tem gente tirando do currículo a qualificação para poder pegar um emprego
mais, vamos dizer assim, para poder arrumar um emprego. Porque você qualificou demais e daí não tem como pegar um emprego, porque muita gente fala, não, você é muito qualificado para nós. Então tem essa questão também. Lógico, temos que buscar aí a qualificação dos jovens. E é o estudo que a gente precisa. Nós temos que também trabalhar isso aí. E eu digo para vocês, a gente entrando, ganhando essa eleição e vamos ganhar, a gente quer ter contato com institutos, principalmente o de vocês, para poder trazer também essa qualificação. E acho que nos bairros está precisando levar para os jovens. Hoje, eu digo a você, o jovem, nessa época que está aí, pegou a pandemia, não podia sair de casa, estudou em casa, computador em casa. Ele não conheceu gente, conheceu a máquina e ali do outro lado, onde ele podia xingar, onde ele podia falar o que quisesse, não ia sofrer nenhuma consequência. Xingava a mãe dele lá, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu acho que tem que retomar isso. Jovem dentro de uma sala para dar, vamos dizer assim, cursos, e a gente tem que fomentar isso aí. Né, Senai, SES, essas coisas, entidades assim, nessa área, porque precisa. Mas uma área, eu acho que importante é a parte psicológica dos jovens. Sim. Olha, saúde mental. Tivemos agora esses dias uma conversa com um padre, muitos jovens se suicidando. Isso. E isso não pode acontecer. Se suicidando, cometendo suicídio, questão de drogas também. Exato. Né? Porque não tem, qual que é o objetivo meu, né? Trabalhar. Então, se tornou nessa pandemia um troço muito fechado. E para se abrir agora, nossos jovens, pega jovens aí com 21, 22, 23 anos, onde é que estava há 4 anos atrás, 3 anos atrás? Dentro de um quarto estudando. Porque não podia sair, pandemia. Então, bem na formação dele, especial, né? Terminando o 3º ano, nosso era 3º, né? Isso, 2º grau do 3º ano. Então, a nossa, né, geração, mas eles não, eles estavam se formando, de repente já para ir para a faculdade, preso dentro de um quarto, cara, depressão na certa. Não tenho dúvida, né, Toninho? E tem a questão também da melhor idade, são os idosos também que hoje. Eles, né, trabalharam uma vida, mas chegam em casa, não tem o que fazer muitas vezes e está tendo também muitos casos de depressão. Nossa. Então a gente precisa trabalhar muito, você, né? Você tocou nisso. Eu tenho aqui no um dos projetos, e daí depois o pessoal aí, tem um QR Code no nosso jornal de campanha, onde está ali, acessem eles, eu pedi para vocês acessarem. Certo. E lá vai ter um projeto lindo, é a creche da vovó. Né, de uma pessoa maravilhosa, né, Lurdinha, que nos colocou esse projeto na eleição passada. Né, ela falou, Toninho, vamos fazer um projeto assim? Trouxe pra gente, a gente elaborou, tem muito bacana. O que é essa creche da vovó? O atual governador tem esse projeto lá em Ponta Grossa, só que lá é casas para idosos. Sim. Apartamentos. A nossa ideia é o seguinte, criar em Curitiba esse lar. Mas lar de idoso? Não. É uma creche. De manhã você leva teu pai e tua mamãe lá, ele fica o dia todo lá, brincadeiras, come, né, toma banho se precisar, lá. E de tarde se volta a buscar ele para tua casa. Ele não perde o convívio da família, mas também não perde o convívio com as pessoas lá. Sabe? Muito bacana. Isso dá para fazer. Né? Então essa é uma ideia para os idosos. E mais um ponto que eu vou dizer para você. A eleição passada eu perdi voto porque a minha média dos meus eleitores é média de 45, 50 anos de idade. Por causa da pandemia, não, meu pai não vai votar, meu pai não vai sair de casa, minha mãe não sai de casa. Eita, então, foi muito bacana. Mas que bom. Pós-gestão, a terceirização em foco, realizando a série de entrevistas para a Câmara Municipal de Curitiba, com os candidatos a vereador, e hoje recebendo em nossos estúdios o Toninho da SIC. Lembrando que o Pós-Gestão, a Terceirização em Foco é uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, do Cineprese e do Sindepresta em Paraná. Toninho, quando a conversa é boa, o tempo voa também, o tempo passa, o tempo voa. Mas antes ainda de concluir, Toninho, nós temos a política também, da valorização da igualdade salarial.
e que isso não acontece, a gente sabe que não está acontecendo na prática, seja na área privada ou pública. E como que você vê essa situação, Toninho, que a mulher, ela exerce a mesma função que um homem, né, e acaba sendo discriminada. E como que você vê toda essa situação em pleno... Recentemente nós vimos um CEO de uma grande empresa falando o seguinte: Deus me livre eu conviver, casar com uma mulher que é CEO, ou seja, chefe, né? Isso é um absurdo, porque daí ela vai querer mandar, ela isso e aquilo, né? E como que você vê essa situação? Posso brincar com você? Claro, Toninho. Quem manda na tua casa? Como sempre, como sempre vai ser ela, uma mulher. Não adianta dizer que é você, é mulher. Eu tenho uma filha que manda em mim de 3 anos e 5 meses, ainda que é pior ainda. Isso deixa você ser menos homem ou mais homem? De não jeito deixa. nenhum. Mas é um machismo que a gente carrega. Mas vamos falar da minha questão, que é do meu sindicato. Meu sindicato, ele é totalmente machista. Machos, de homens. Não, então não é machista, é de composto homem, de uma maioria mulher, né? Isso, então não é machista. Expressar melhor, né? Composto de homens. O homem sobe no poste, o homem sobe no forro, o homem conserta a fiação. Mas começaram um projeto lindo agora. A Icomon, a empresa que a gente representa, os funcionários dela, começou um projeto de mulheres instaladoras. Que bacana. Sim, várias, sabe? Então a gente viu algumas aí subindo nos postes e fazendo concerto aí. A gente... às vezes estranha no começo, mas espera aí, a mulher tem um carinho pelo trabalho, a mulher tem um cuidado. Se ela cuida bem da casa, ela vai cuidar bem do trabalho que ela vai executar. Então, para mim, não é dificuldade nenhuma, entendeu? Eu acho que... E o salário, que é a questão que o pessoal não tem que ganhar, não existe. Ela desenvolve o mesmo trabalho que você e que eu desenvolve. E às vezes ela pode fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, e nós não fazemos. Com certeza. Né? Então, ela devia ganhar mais. A minha esposa brinca comigo lá em casa, fala assim, olha... Se você pagasse uma empregada, uma lavadora, uma passadora, uma que varresse e passasse suas camisas, eu acho que você teria que pagar uns 4 ou 5 salários aqui, meu filho. Não, deixa quieto. Não, mas então, em outras palavras, você, além de defender a igualdade, como vereador, você também trabalharia por isso. Por isso, sim. E na minha questão, como disse para você, na minha área, área de atuação, na área de telefonia, tá? Igualdade. E não vou enfrentar nenhum problema com isso, não. Pode que bom, Toninho. Bom, Toninho, nossa entrevista, infelizmente, chegou ao fim, né? Nós damos um espaço parecido para todos os nossos candidatos. Então, nós queremos te agradecer. Para suas considerações finais aí, está aberto o microfone, mais uma vez, em nome do Pod Gestão. Queremos agradecer a você, Toninho, por esse bate-papo, essa conversa gostosa, né, que nos traz ensinamentos, porque muita gente conhece um bairro, mas não conhece toda a realidade de Curitiba. Então, Toninho, muito obrigado, a palavra está contigo aí. Obrigado, Paulo Rossi. Olha, eu digo para vocês que é uma alegria quando eu vi, né, a primeira entrevista de vocês e foi convidado, sabe? Uma iniciativa louvável. Obrigado. Precisa. Obrigado. Né? E ainda vocês trazendo dirigentes sindicais. E como eu já vi alguns aqui, nós precisamos eleger pessoas que cuidem dessa linha, né? Específico, como já falei para você, eu quero representar o meu pessoal da telefonia e brigar para melhorias na telefonia. Então, eu agradeço a vocês pela iniciativa e pode contar com a gente eleito, tá bom? Toninho é candidato a vereador, qual partido e qual número? Rede de Sustentabilidade 18123. Quais é o primeiro número que você aprende? 123. Então é 18123, Toninho da SIC, candidato a vereador em Curitiba. Toninho, sucesso, que Deus abençoe essa jornada. Obrigado, Paulo. Até mais. Até. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.